Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 6 do capítulo. Estamos no último livro, último capítulo do Antigo Testamento, ali na dobradiça, entre o Antigo e o Novo Testamento, o último profeta aqui, que escreve, e é o momento realmente da gente louvar a Deus por esse aprendizado. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque serão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia me prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Irmãos, nós já aprendemos aqui que Malaquias, Zacarias, Ageu são profetas pós-exílios. E apesar do povo ter retornado à terra prometida, ter retornado a Israel, não significava que o coração do povo havia retornado para Deus. Apesar do templo estar construído, as muralhas edificadas, construídas, como lá no período de Neemias, havia ainda uma reconstrução maior, mais importante e também mais difícil, que era uma reconstrução espiritual. Nós aprendemos também que o livro de Malaquias tem uma peculiaridade, ele tem perguntas. O povo pergunta, Deus pergunta, e nós vemos pelo menos até aqui, no final desse livro, 8 perguntas que são respondidas. Perguntas que às vezes parecem um tom de sarcasmo, de deboche, ou no mínimo daquele tipo de cinismo, alguém que é sonso. A primeira pergunta, logo no primeiro capítulo, é quando Deus diz que os amava, que tinha eles como preciosos. Em Zacarias, profeta pós-exílico também, nós vemos que Deus trata Israel como a menina dos seus olhos. E aí eles perguntam: em que nos tem amado? Só nos tem amado em quê? Em que nos tem amado? E aí Deus, para responder essa pergunta, ele retrocede, vai ao início. Ora, não era Jacó, irmão de Esaú? Olha como eu amei Jacó e aborreci Esaú. Então eu escolhi quando vocês mereciam ser escolhidos, eu os amei. A segunda pergunta é quando Deus diz que está tendo seu nome desprezado, profanado, e eles perguntam: em que nós temos desprezado o seu nome? Deus fala: como vocês chamam, diz que não vale a pena servir a Deus, ou que Deus ama aqueles que são injustos, é desses que Deus se agrada. Em que havemos profanado,
Uma resposta semelhante. E por que não olhas e não aceitas as nossas ofertas? E aí Deus responde: porque vocês têm molhado, enchido o meu altar de lágrimas. Como vocês têm? Deus responde: você tem desprezado a mulher da sua mocidade. Deus é o Deus que odeia o repúdio, o divórcio. Uma pergunta que nós estudamos aqui no capítulo 2 foi de ênfase nisso. Ele se pergunta: em que te temos enfadado? Eles enfadavam a Deus com ofertas vazias. Deus não quer, era prescrito o derramamento de sangue, mas Deus não queria só o derramamento de sangue. Deus queria um coração contrito. Então, um culto que cansa Deus, que Deus se enfada. Em que havemos de tornar? Deus manda: tornai-vos para mim. Em que havemos de tornar? Deus responde. Talvez uma das mais conhecidas, no capítulo 3, em que te roubamos. Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Em que temos falado contra ti? É quando eles chamam Deus de omisso, que Deus se agrada daquele que faz o mal, que Deus não vê. Então Deus responde o povo, e chega aqui o grande dia, o dia do juízo, quando a gente vê aquele dia na Bíblia, o dia da vinda do Senhor Jesus, e um caráter escatológico, a volta do Senhor Jesus para a igreja. Aí o versículo 4 começa assim: pois eis que vem o dia do Senhor, eis que vem o dia, e arde como fornalha. Eis que vem o dia, e arde como fornalha. Na Bíblia, por diversas vezes, o fogo é apresentado como juízo de Deus. O juízo de Deus. Em Hebreus, vai dizer que o nosso Deus é fogo consumidor. Agora, para o crente, o fogo aqui do Senhor age como o fogo do ourives, aquele fogo que é para purificar, tira as impurezas e forma uma peça de ouro puro. Agora, para o ímpio, esse fogo é um fogo destruidor, como aquele que da fornalha, que queima, que destrói completamente a palha. Nós temos exemplos também no Novo Testamento, em 2 Pedro, em Apocalipse, que o dia do juízo, ele vem com um fogo. Pedro diz: naquele dia os elementos em brasas se derreterão. Então mostra aí uma semelhança, uma indicação do juízo. Pois esse vem o dia e arde como fornalha. Sobre quem vem esses dias? Sobre os soberbos e sobre todos aqueles que cometem a perversidade. Serão como restolho. O dia do Senhor os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. O soberbo e o perverso. Esse dia é um dia perscrutador. Deus é um Deus que sabe, conhece a nossa mente, o nosso coração, e a soberba é condenada na Bíblia. Tanto é que o salmista ora, guarda-me da soberba e ficarei livre de grande transgressão. A soberba, o orgulho, precede a queda, a humildade, a honra. Então, os soberbos serão realmente julgados e os perversos. Lembra que no decorrer do livro, o povo acusou Deus de se agradar dos perversos, que era inútil, era vão servir a Deus. Só que Deus, ele não falha no seu juízo, ele é longânimo,
né? Dá tempo, ele é paciente, mas ele é e sempre será o justo juiz. Essas coisas não ficarão impunes, né? Deus a punir. Malaquias está dizendo aqui que vai chegar esse dia com um profundo, perscrutando o mais profundo da vida. E não sobrará nada, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Quando se queima superficialmente, pode brotar de novo. Agora, quando queima a raiz, acaba com a raiz, não dá mais para brotar. E esse dia do juízo será, assim, um dia terrível. Bom lembrarmos, quando a gente pensa assim em escatologia, crentes, nós já estudamos aqui sobre o livro de Apocalipse, e tem crentes que têm medo de histórias de Apocalipse. Nós temos que falar, olha, isso aqui, o livro é revelação. Há uma distinção entre aqueles que são marcados, selados pelo sangue do Cordeiro e aqueles que recebem a marca da besta. Aqueles que receberam a marca do sangue do Cordeiro, o selo de Deus, esses são livres. É dia de júbilo, é dia de festa, é o dia do Senhor, nosso Deus. É um dia terrível, por outro lado, para aqueles que não creram. E aí nós podemos dizer que a humanidade está dividida em dois grupos: aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que estão preparados para a vinda de Jesus e aqueles que não estão. Então, ao mesmo tempo que ele fala de um juízo abrasador, de um juízo ardente, vem como chama, arde como fornalha, contra os soberbos, contra os perversos. Perceba bem a adversativa aí, mas é uma mudança, mas para vós outros que temeis o Senhor, mas para vós outros que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Olha que mudança, olha que contraste feito aqui. Se os soberbos e perversos há uma fornalha que arde de forma abrasadora, para os justos, para os que temem ao Senhor, para os que amam o Senhor, haverá um dia de glória. Nascerá o sol da justiça. O sol anuncia um novo dia. O sol significa a luz que dissipa as trevas, a luz que é imprescindível para a vida, a luz que ilumina o nosso caminho. Então, para vós nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Olha que maravilha. Você já deve estar lembrado que na semana passada nós falamos da diferença entre o justo e o perverso, e que essa diferença seria vista. Então vereis a diferença, então vereis mais uma vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que teme a Deus e que não teme a Deus. E logo no começo, a gente viu que os que temem ao Senhor vale a pena servir o Senhor. Enquanto nós estamos dizendo que não vale a pena servir o Senhor, vale a pena ser fiel, o Senhor vê. E é o que nós afirmamos, especialmente reformados, calvinistas, mas sempre lembrando, Deus é soberano, Deus está no controle, Deus vê. Este que não dorme, não toscaneja o guarda de Israel. Vale a pena servir o Senhor. O capítulo mais longo das epístolas, 1 Coríntios 15, que fala de ressurreição, e a nossa esperança deve estar na ressurreição, deve estar na eternidade, como afirmou Jonathan Eduardo, orando, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Aí Paulo, quando ele lembra, quando ele fala, descreve a eternidade, aí ele conclui assim: portanto,
Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você preste bem atenção que antes ele não discorreu ali sobre o sucesso do ministério, ele não discorreu sobre a prosperidade financeira, ele não discorreu sobre a saúde, ele não discorreu sobre a longevidade. Ele falou sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, sobre estarmos na glória com o Senhor. E ele disse que é por isso, por essa causa, portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando é feito no homem, no ser humano, pode ser que a gente se frustre. Quando é feito pela instituição, nós somos a instituição, não a igreja que nos seja uma instituição, nós podemos nos frustrar, mas é necessário que seja feito no Senhor, façamos o nosso trabalho no Senhor. E olha, aqui ele compara a alegria. Lembra que os profetas estão falando um contexto diferente do nosso, um contexto mais agrário, mais rural, mais ali no campo. Ele fala assim: vocês vão ser como bezerros que foram soltos. E eu imagino o profeta lembrando, pensando nessa figura do bezerro sendo solto. Eu não sou da roça, meu pai era, e a gente viajava bastante na infância lá para o interior do estado do Itaperuna. E lá a gente sabia que o pessoal prendia o bezerro para poder depois ordenhar a vaca. E aí quando soltava, ele ganhava normalmente o mundo, baixo de vida ali para ele. Então, assim, vocês que estão hoje presos de alguma forma, sendo humilhados de alguma forma, enclausurados, limitados, no mínimo limitados pela nossa condição hoje de humanidade, naquele dia devemos correr como bezerros, sem limitação, em alegria plena, em plenitude ali. Pisareis o perverso, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés naquele dia, para pisarem, para que preparei, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu gosto de ler desse texto, de textos assim, que mostram a vitória, A vitória do Senhor é certa. A nossa vitória é garantida. Digamos, a gente está jogando só para cumprir tabela. A nossa vitória já é garantida. E não é assim por esforço humano. Ela não foi concluída, não é porque é difícil. É simplesmente como chegou o tempo de Deus. Ele diz aqui: vocês vão pisar os seus inimigos como se fossem cinzas. Não é uma coisa difícil, a comparação que ele faz aqui. O apóstolo Paulo, quando fala do homem da iniquidade, o mesmo que João chama de anticristo, diz assim: o qual o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca. Foi só um sopro, com o sopro da sua boca. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual ele prescreveu em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e os juízos. Aí toda a Escritura, toda a Bíblia, nos chama a ter uma atenção especial pela palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. Isso é realmente importante. Examinar as Escrituras, porque cuidar nelas a vida eterna, nós, conhecereis a verdade vos libertará, João 32. Meu povo estabeleceu no estudo que lhe falta conhecimento, estudo de Oséias. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus falou para os seus.
Jesus falou para Josué, Deus falou para Josué, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, de noite, para fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus pés, e serás bem sucedido por onde quer que andares. Ora, a palavra, é necessário ler a palavra. Paulo a Timóteo disse, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Imagino que Paulo podia ter dado N conselhos para Timóteo, mas ele frisa nisso, maneja bem a palavra da verdade. Não é só, houve um tempo, eu gostaria que esse tempo voltasse, a gente fazia muito concurso bíblico, de referência. Citava referência, tudo correndo para achar, Isso dava para a gente mais familiaridade com a nossa Bíblia. No entanto, não é disso que ele está falando de manejar, é conhecer e aplicar as realidades, é conhecer e viver por ela, através dela, se incentivar por ela, corrigido por ela. É como se fosse ali o nosso norte, a nossa direção, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés, tua palavra, luz para os meus caminhos. Eu trouxe o livro aqui para te emprestar, aí dentro, esfurei, vai que tinha umas notas de 200 lá, eu tinha esquecido, mas eu achava melhor do que a nota de 200, isso aqui, o melhor pai do mundo, escrito para Abraão. É isso que tem 3 anos, 3, aqui ele tem 49 anos, já passou um pouquinho, Aí tem o time, o pai, aí tem aquilo que ele mais gosta de fazer. Aí eu fiquei emocionado, Está aqui, o desenho da Bíblia. Eu falei assim, poxa, que bom, Bom que ele sabe, você escreveu também que ele faz rir. Ele faz cosquinha, entra pela janela e faz no time. Aqui. Então, lembrar da Escritura, que ela esteja realmente no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E é bom a gente ver algumas referências bíblicas para que você não tenha dúvida de quem é esse profeta Elias. Alguns, por falta de conhecimento, podem pensar assim, até numa doutrina falsa, uma reencarnação. Essa doutrina é facilmente derrubada, não há respaldo para isso nessas palavras, mesmo porque Elias não morreu. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então, ele não podia reencarnar, ele nunca desencarnou nesse sentido. Foi arrebatado numa carruagem de fogo, segundo a Bíblia, que está de Reis. De que ele está falando, então? Ele fala no espírito e no poder de Elias. É isso que o texto vai dizer. E nós temos algumas referências bíblicas, como, por exemplo, Mateus, no capítulo 11, versículo 14. Mateus 11, 14, Jesus, ele vai explicar sobre isso. Ele diz, e se o quereis conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. No versículo 13, versículo anterior, ele diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então, diz que João, o precursor, é Elias que estava para vir. Inclusive, ele se veste como Elias, com pele de camelo, mas aqui é no poder e no espírito de Elias. Nós vamos ter textos que comprovam isso também. Outro texto é Mateus 17, 10 a 13, quando Jesus dá essa explicação sobre a vinda de Elias, respondendo uma pergunta dos seus discípulos.
os discípulos interrogam, diz assim: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então, Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E nós que somos fundamentados ali na doutrina dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos, olha o versículo 3, olha o que os apóstolos, os discípulos entenderam. Então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Vamos para Lucas primeiro, Lucas capítulo 1, versículo 16 a 17, aí a profecia do nascimento, e vai dizer justamente o que eu tinha afirmado no início, que é a respeito de João, né? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, falando de João, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, quando estremeceu lá, quando Maria foi visitá-lo, fez a saudação, ele converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais nos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor o povo preparado. Então, em que sentido João é Elias? É que ele veio no poder, no espírito de Elias. Ainda corroborando com essa ideia, João, capítulo 1, 21, João, capítulo 1, 21, nós também temos uma explicação sobre o assunto. Vou ler aqui só para a gente economizar tempo. João 1, 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Eles estão perguntando aqui para João. Então, assim, nesse sentido de Elias, carne e osso, não sou. Ele vem no poder e no espírito de Elias. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz assim, que todos aqueles, como Spurgeon, Moody, Wesley, antes Calvino, Lutero, Jonathan Duarte, podia colocar mais contemporâneo, Billy Graham, todos aqueles que levantaram, pregaram, vieram no poder e no espírito de Elias. Você que se levanta e anuncia o Evangelho, você vem nesse poder, nesse espírito de Elias, que é o poder do Espírito Santo para a gente anunciar o Evangelho. E aí, essa restauração vai incluir uma coisa que é muito importante para a gente, que é a família. O dia do Senhor tem a ver com a família. O Evangelho precisa ser o Evangelho também da nossa família, do nosso lar, da nossa casa. Precisa tomar conta da vida familiar. Se o Evangelho não for vivido em casa, e se ele não funcionar dentro da nossa casa deve ser o primeiro laboratório. Ele não vai funcionar em lugar nenhum. Então, é necessário que seja dentro da nossa casa. Ele fala: ele converterá o coração dos pais aos filhos. Eu não sei se a ordem aqui de Malaquias é proposital. Eu acredito que sim, a gente tem que perguntar para ele, mas eu acho que tem muito sentido essa ordem. Primeiro é o coração dos pais aos filhos, porque a responsabilidade maior dos pais. É o pai que instrui, é o pai que ensina o caminho por onde deve andar, é o pai que inculca a lei na cabeça do filho, é o pai que dá exemplo, é o pai que instrui.
Então, essa conversão primeiro do pai, o modelo, né, dos pais, do pai e a mãe, converter o coração do pai ao coração dos filhos, para depois haver uma troca, digamos assim, uma resposta. Então, primeiro converter o coração do pai ao filho. O que é esse coração do pai convertido ao filho? Né? Qual o significado disso aqui? Isso é pesado para a gente, porque converter, né? A gente pensa só na conversão a Jesus, né? E essa realmente é a única, né? O coração dele. Mas essa conversão é ter, né, o outro, né, ali em autoestima, em alta conta. O coração de um pai convertido, ao filho de um pai, dos filhos, é aquele pai que prioriza os filhos, a própria profissão, o próprio trabalho, a vida acadêmica, né, o esporte, o lazer, o pai que é presente. Porque não dá para dizer que está convertido, né, de longe, né? Longe não é uma ideia justamente o contrário. Então é o pai que está presente na educação do filho, o pai e a mãe, a educação dos pais, dos filhos. Isso realmente é importante. Precisamos passar o bastão da fé aos nossos filhos, né? E interessante é que a gente fica pensando depois e o relógio não espera a gente, o tempo não espera a gente, e é muito rápido, né? Hoje eu achei esse livretinho do Abraão, pelos pais, né? Eu percebi como é rápido, o tempo passa rápido, e como fica na memória deles o tempo que a gente está com eles, né? Como cria memórias. Então não dá para esperar, depois eu vou dar atenção. E aí tem pai que retarda tanto isso. Eu sei que existe uma correria na vida, todos nós estamos debaixo do mesmo sol, né, das mesmas adversidades, dos mesmos problemas. É difícil mesmo, né? Mas quando vai dar atenção a um filho ou a filha, ele não precisa mais da sua atenção, né? Você está com um estranho ali na sua casa, você vai fazer o quê? Não há mais muito o que fazer. E aí a polaridade é invertida, né? É o pai que quer agora atenção, a mãe que quer atenção, a idade chegou, e é o filho que está na correria da vida, a filha, e não tem atenção para o pai. Então vamos perder o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Creio que se o coração dos pais querem convertir os filhos, é mais fácil o coração dos filhos estar no sendo convertido aos pais. Como o coração de um pai, de um filho convertido ao pai, é aquele filho que, segundo o princípio bíblico, né, honra seu pai e sua mãe, é aquele filho que procura dar alegria ao pai e à mãe, é aquele filho que cuida, né, do pai e da mãe, porque honrar pai e mãe no Antigo Testamento tinha a ver não só com respeito formal, tinha a ver também com sustentar na velhice, porque não havia previdência, não havia esse meio que a gente tem hoje. Hoje eu recebi um texto, por acaso, de uma irmã, de um texto longo, né? Foi uma leitura dinâmica ali, que eu me interessei pelo título. Era mais ou menos assim, é muito bonito, né? A gente fala muito de longevidade, de 80, todo mundo quer 80, 90, 110, 120 anos, eu quero esse negócio aí. Mas a pergunta dela é, quem é que vai pagar a conta? Quem é que vai pagar a conta? Porque existe um preço, né? Existe um custo para você viver até 120 anos, existe um custo. Quem é que vai pagar a conta? Ela começava a discorrer, né? Ela não fala sobre isso, mas ninguém fala das finanças. Por quê? Porque no passado, quando a mulher era ensinada a ficar em casa, a cuidar só do lar, né? Quem cuidava dos idosos era a mulher. Né? Hoje, com a mulher trabalhando, quem cuida? Né? Você não é independente sempre. E há um custo para isso. Então, se você não resolver o patrimônio, não é só tomar
colágeno, fazer exercício. Um dia, se você viver muito, você vai ficar dependente. Não tem jeito, né? Então, gaste dinheiro com isso. Quem vai pagar? A gente espera que os filhos não desistam, né, de nós. Não façam uma provisão, né? E, sobretudo, uma provisão também emocional. Eu quero falar, não é só o custo, é a presença. Eu lembrei aqui de uma irmã, já contei essa história que eu repeti, da irmã Gregória. Ela foi lá na igreja que era da sua filha, a Maria da Graça, né? Um dia eu fui pregar lá. Um colega meu da pastora da igreja, muitos anos, eu fui pregar. E eu fui pregar na igreja, avisei lá que eu ia pregar na igreja. E ela, no final da história, pastor, o senhor vai lá? Eu fui dessa igreja. Eu posso ir com o senhor? Vai, na casa dela, no carro dela. E ela foi toda animada, não parava de falar muito no carro, feliz da vida. Aí acabou o culto, teve aquele de confraternização, né? Tinha um quadro lá, se confraternizou. E aí na volta ela veio, acho que eu perguntei, irmã Gregória, o que houve? Eu perguntava para o fulano, morreu. A pessoa morreu. Depois de 5 vezes eu nem perguntei mais nada para ninguém, todo mundo morreu. Você vai vendo as pessoas passarem, você vai ficando numa solidão, né? E aí quando as pessoas não têm tempo para você, então construa também esses laços emocionais. Seja convertido ao coração do seu filho, espere que seu filho seja convertido a você. E podemos ampliar o leque aqui, o texto está dizendo, a gente precisa de corações de esposos, maridos, convertido à sua mulher, à sua esposa, e de esposa convertido ao seu marido. Que Deus nos abençoe. E domingo aí eu anuncio qual será o nosso próximo livro, nosso material de estudo.